Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma reflexão espírita. Hoje, utilizando o livro Fonte Viva, de psicografia de Chico Xavier e do nosso benfeitor espiritual Emmanuel. Nós vamos fazer uma reflexão do capítulo 12, aqui Emmanuel intitulou de Impedimentos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos guie e nos guarde. Como sempre, Emmanuel escolhe um capítulo e um versículo para as nossas reflexões. E o capítulo escolhido de hoje é da carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, que diz o seguinte: pondo de lado todo o impedimento, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Frequentemente, nós afirmamos diante da existência que a gente não realiza o que quer na esfera do espírito porque nós encontramos muitas coisas que nos impedem. Mas olhando a palavra de Paulo, que diz, pondo de lado todo o impedimento, nós somos convidados a refletir. Quantos impedimentos Jesus não experimentou na sua caminhada entre nós? O fracasso, o companheiro que falha, a perseguição dolorosa, as incompreensões, as ingratidões, todos esses impedimentos poderiam ter levado o nosso Mestre Jesus a ficar na inércia, na negação, a entrar no desânimo. Judas e Pedro, por exemplo, apresentaram dificuldades desde o início, mas isso não impediu Jesus de mantê-los no grupo, mesmo com as dificuldades que possuíam, sempre acolhendo e respeitando a individualidade de cada um. Jesus segue com eles. No entanto, apesar desses impedimentos, Jesus sempre se manteve ativo. Inclusive, preparou os discípulos para aquilo que havia de vir. Por várias vezes Jesus fez alerta, os alertou até no último instante, na última ceia, na última reunião íntima. Jesus prepara-lhes o coração, o espírito. É como se Jesus dissesse abertamente: olha, eu vou partir. Momentos dolorosos se aproximam, mas não os deixarei órfãos. Estarei convosco até a consumação dos séculos. E logo após essa última ceia, essa última reunião, já no Jardim das Oliveiras, inicia-se realmente os momentos dolorosos previstos por ele. Chega a prisão, depois a humilhação, a flagelação e, finalmente, a crucificação. Mas os discípulos não prestaram atenção aos alertas do Cristo. Estavam distraídos, desconectados, por vezes, das coisas do Espírito. E como, para exemplificar como eles deveriam se comportar sem a sua divina presença física, ainda na última ceia, Jesus lava-lhes os pés. Nós podemos perguntar, mas o que tem isso a ver?
mas tem muito a ver. Naqueles tempos, esse gesto de lavar os pés tem a ver com as estradas poeirentas, porque era uma região de montes, de desertos, de estradas, logicamente, sem asfalto, poeirentas. E quando uma pessoa chegava em casa, era comum, era natural, logo vir um escravo, o mais humilde dos servos, para lavar a poeira dos pés daquele que chegava. Naquele instante, Jesus, o Mestre, se coloca na posição do servo e lava os pés dos discípulos, como a ensinar a lição da humildade. Quem quiser ser o maior, seja o servidor de todos, já diria ele em Marcos, registrado por Marcos, lá no capítulo 10, versículo 44. Então, até a poeira que Jesus lava, naquele momento do lava-pés, traz um significado próprio, o que transborda na sabedoria do Mestre, que de tudo se utiliza para nos deixar um ensinamento. Em algum momento, disse Jesus: quando chegares em uma casa, dizei: paz seja nessa casa. E se não te receberem, quando saíres, sacudi o pó das vossas sandálias. Está registrado aí em Lucas, no capítulo 9, versículo 4 e 5. Olha, Jesus mais uma vez fazendo referência à poeira. Então, em determinado momento, Jesus nos pede para sacudir o pó, a poeira das sandálias. Em outro momento, exatamente nessa última ceia, Ele mesmo lava a poeira de nossos pés. Assim, nós podemos entender que a poeira pode representar nesse ensino do Divino Amigo as impurezas, as imperfeições, as fragilidades que ainda carregamos. Afinal de contas, nós somos ainda espíritos bastante imperfeitos, cheios de poeira, de impurezas. Basta ver que tem dias que nós acordamos bem, para cima, de alto astral, de excelente humor, nos conectamos com facilidade ao mais alto. Nada é capaz de nos tirar do sério. Em outros dias, porém, as impurezas, as imperfeições falam mais alto, nos escravizam. Ficamos como que pisando um monte de poeira. Não temos firmeza, perdemos a estabilidade, as estruturas e ficamos frágeis, desconectados do mais alto. E nos tornamos assim, muitas vezes, alvos fáceis para as influências negativas. Nestas situações, até o contato com as pessoas que se encontram em momentos difíceis são capazes de nos desestabilizar, impactando de alguma forma a nossa intimidade. Aí ficamos angustiados, ficamos amargurados. Então nós percebemos nesse ensino do Mestre que os pés cheios de poeiras simbolizam os sentimentos desgastados, impuros, muitas vezes as mágoas, os ressentimentos que ainda nós trazemos na intimidade do ser. São os impedimentos que tanto nos atrapalham a caminhada. E pés empoeirados, nós poderíamos entender que são sentimentos impuros, e é muito natural para espíritos como nós,
que ainda habitamos a terra, que é um mundo de provas e expiações. Para espíritos ainda que têm muito a aprender, para espíritos ainda que têm muito a exercitar, a construir, a estruturar intimamente. E isso traz um peso enorme para todos nós. Se nós formos lá na Epístola de Paulo aos Hebreus, no capítulo 12, e olhar esse versículo 1, nós vamos perceber que ele tem um pequeno complemento. Aí, se olharmos o versículo como um todo, ele vai estar desta forma: deixemos todo o impedimento. E aí Paulo continua: deixando todo o peso que nos detém. E o pecado, quer dizer, o pecado nada mais é do que os sentimentos infelizes que nos cercam. Então Paulo diz: deixemos todo o impedimento, deixando todo o peso que nos detém e o pecado que nos cerca. O próprio Jesus já nos alerta quando diz: no mundo tereis aflições, mas tenham um bom ânimo. Eu venci o mundo, né? Porque com certeza tem coisas que vão nos afetar, vão nos desafiar. Porque até os espíritos superiores lidam com esses desafios, com esses tipos de impedimentos, com essas coisas que nós poderemos ser afetados, mas eles não são afetados dessa forma porque eles conseguem lidar com esses impedimentos. Então a diferença entre nós e esses espíritos superiores é a maneira como nós nos comportamos diante dos desafios, das dificuldades, né? Geralmente nós nos comportamos com revolta, com reclamações, com lamentos, enquanto eles, com paciência, serenidade, perseverança, sabendo que tudo isso é uma parte natural do nosso aprendizado. Por isso, quando Jesus lava os pés, na realidade ele está lavando todos esses sentimentos sombrios. Porque para nos lavar desses sentimentos, tem que ser alguém maior, né? Alguém maior do que nós, espiritualmente falando. Assim, diante de tudo, quando reclamamos dos nossos impedimentos, Emmanuel nos instrui que diante de qualquer situação é preciso perseverar, vencer os impedimentos e, acima de tudo, respeitar a individualidade, respeitar cada pessoa na posição que lhe é própria, sempre oferecendo externamente a nossa melhor colaboração e intimamente mantendo a fidelidade em prosseguirmos com Jesus sempre. O que acontece é que muitas vezes, no nosso orgulho, na nossa prepotência, nós afirmamos: eu quero seguir é do meu jeito, eu tenho razão, eu não preciso de ninguém, né? Porque o orgulhoso, ele está sempre mais preocupado em ter razão. Assim nós desprezamos as opiniões alheias, pensamos que somos autossuficientes e nos desconectamos das coisas divinas.
nos desconectamos do mais alto. E aí, muitas vezes, é necessário a bênção da dor para nos acordar, para nos despertar intimamente. Porque sem Jesus, nós somos como o galho que quer se separar da videira. Jesus é a videira e ele possui a seiva da vida, a seiva do amor. E nós, como galhos ligados a essa videira, quando nós queremos nos separar, o que acontece? Galho sem a seiva se torna seco. E é isso que muitas vezes acontece conosco, né? Nós nos tornamos secos, nós nos tornamos angustiados, amargurados, porque estamos sem a fonte da vida que nos guia, que é Jesus. Assim, nós não devemos fugir da luta natural da existência, compreendendo que tudo é movimento, tudo é aprendizado e que cada um de nós encontra-se na posição própria, na melhor posição, sempre em condições de aprender e avançar um pouco mais. Nós sempre podemos aprender com alguém melhor, mas é preciso estender as mãos a quem nós podemos ajudar. Por isso que nós vivemos num mundo de espíritos melhores e, vamos dizer, teoricamente piores, né? Porque nós buscamos ajuda com quem segue adiante, mas precisamos estender a quem está na nossa retaguarda, porque nós sempre podemos ensinar alguma coisa com base no exemplo que o Divino Amigo nos deixou. Por isso, pessoal, não vamos querer forçar ninguém, não vamos querer impor mudança a ninguém, porque muitas vezes ele ainda não consegue realizar aquela mudança. A mudança, a transformação está no passo dele, está no momento dele, porque se ele forçar, vai ficar, olha o versículo de Paulo, né? Pesado. Vai ficar pesado para ele e vai ficar pesado para nós que queremos carregá-lo na marra, né? Forçado. Então confiemos em Jesus e sigamos apesar de todo e qualquer impedimento que tente nos barrar a caminhada. Olha o apóstolo Paulo no versículo que Emmanuel escolheu com perfeição, né? Ponde de lado todo impedimento. Então, apesar de todo e qualquer impedimento, sigamos com Jesus, porque Ele nos guia, Ele aponta o caminho, com Ele nós somos capazes de afastar os impedimentos, ter segurança, ter firmeza. Ele nos lava os pés e com os pés limpos nós vamos pisar com mais firmeza, nós vamos seguir com mais serenidade, nós vamos seguir apesar de todos os obstáculos que possam nos aparecer. Às vezes, naquele momento difícil, porque não é fácil, já que nós somos espíritos ainda imperfeitos, mas aceitando que o Mestre
nos lave os pés, nos lave desses sentimentos de revolta, de reclamação, de lamentos, a gente consegue avançar sempre um pouco mais. E a partir do instante que aceitamos essa limpeza desse sentimento, construindo uma mudança efetiva dentro de nós, automaticamente os nossos atos, as nossas atitudes, o nosso comportamento consegue influenciar a todos aqueles que estão ao nosso redor. Às vezes, o que faz a diferença não é que a gente seja perfeito, até porque ainda não somos, estamos um pouco longe disso, né? Mas é o exercício, é a perseverança, é aquela pessoa que quando a gente olha, a gente fala, puxa vida, ele se esforça, ele tem uma série de impedimentos, mas ele devagarzinho, ele não desiste, ele vai em frente e ele segue adiante. E cada vez que aprendemos, com certeza seguimos adiante. Emmanuel tem uma frase que diz assim: até quando a gente tropeça, a gente levanta um pouco mais à frente. Quer dizer, estamos evoluindo, estamos aprendendo. Se algo nos impede, persevera e segue. É isso por hoje. Muita paz, muita luz, que possamos meditar, refletir, amadurecer essa reflexão para que possamos ajudar Jesus a nos limpar, para que possamos ser espíritos cada vez melhores. Muita luz, que Jesus nos abençoe, abençoe todos os nossos lares, os nossos familiares, aqueles que convivem conosco, aqueles que nos consideram adversário, enfim, que o nosso governador planetário ilumine e abençoe a todo o nosso planeta. Fiquem todos com Deus, uma semana abençoada. Viva Cristo, que assim seja.